Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, e a gente veio aqui para trazer as informações do dia do Fluminense. Torcedor tricolor não tem um dia de paz, né? Mais um jogador vai desfalcar o Fluminense por o jogo da próxima quarta-feira amanhã, né? Contra o Corinthians na Arena Corinthians. E também vamos trazer um pouquinho sobre o SAF aqui do tricolor. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Muito obrigado a todos que nos ajudaram a chegar aos 11.800 inscritos. Agora a nossa meta é chegar aos 11.900. Então, dá essa moral pra gente, nos ajuda a chegar aos 11.900. Também peço que você deixe seu like nesse vídeo aqui e que, se você puder se tornar membro também do Falando de Flu, você ajuda muito. Por apenas R$ 2,99 você se torna membro do Falando de Flu, e na nossa live de hoje à noite vai ter uma novidade. Os membros já souberam, o pessoal que está no grupo do Falando de Flu já soube com exclusividade, então hoje nós vamos soltar para todo mundo aqui que acompanha o Falando de Flu. Então por isso que, se você não é membro, entra pelo menos no grupo do Falando de Flu para você ficar sabendo de tudo em primeira mão. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E o jornalista Vênia Casagrande acabou de postar alguns minutos atrás, 15, 20 minutos atrás, que Paulo Henrique Ganso não viajou com o time do Fluminense para São Paulo e vai ser mais um desfalque nesse jogo contra o Corinthians amanhã. O que eu entendo disso, né? O Ganso, ele ficou muito tempo sem jogar bola, foi mais de 4 meses sem jogar bola, e ele voltou, né? Jogou 3 jogos. Jogou contra o Bragantino uns minutinhos, jogou contra o time dos bolivianos lá do São José praticamente um tempo e meio, e entrou ali no jogo contra o Santos. É normal, até, né, pela fisiologia, dar uma segurada no jogador para que ele não venha ter nenhum problema muscular. Mas eu acho que talvez para esse jogo ele poderia até brigar por ser titular, mas deve ter algum desgaste maior nele. E o departamento médico, também de fisiologia, e todo o departamento de futebol optaram por poupar o jogador. Eu acho que é uma atitude prudente, sabe, né? Porque a gente tem uma sequência de jogos pesada, né? A gente joga, igual, por exemplo, quarta-feira, tem jogo domingo, tem jogo na outra quarta no Chile. Então é uma sequência muito pesada e você precisa medir, né, o nível de carga que pode ser de cada jogador para não perder nenhum jogador por muito tempo. Igual, por exemplo, o Thiago Silva. O Thiago Silva teve uma contratura muscular e vai ficar praticamente um mês parado. Então, ou seja, vai perder 9 jogos. Imagina de perder o Ganso, perder 9 jogos, o Hércules perder 9 jogos. Então, é melhor poupar, como o Hércules também vai ser poupado desse jogo, para a gente não ter os jogadores por um tempo maior fora dos gramados. E com essa notícia do Vênia Casagrande, eu ainda não consegui ver nenhum canal que cobre o Fluminense, né? Pessoal lá, né? Torce Tricolor, Jornal KTO, Central Fluminense, trazendo a provável escalação do Fluminense. Mas eu me arrisco a dizer aqui em primeira mão que a escalação do Fluminense não vai fugir muito de Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Santos e Freitas na zaga, com René na esquerda, Bernal e Martinelli no meio de campo, juntamente com o Lima. No ataque, Germancano, John Arias, e eu acho que o Renato pode vir com o Keno, tá? Palpite meu. Depois a gente volta nesse vídeo aqui e vê se eu acertei o palpite, porque o Canóbio realmente está jogando muito abaixo. Inclusive, hoje na live a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e amanhã também, né, no Falando de Flu. Você que acompanha o Falando de Flu aqui sabe. Vamos ter pré-jogo do Corinthians e Fluminense, vamos ter pós-jogo de Corinthians e Fluminense. Então é muita informação para você não ficar por fora de nada. E só também para lembrar, né, amanhã também a gente vai falar no nosso vídeo pela manhã, esse jogo vai ser com transmissão da Record, do Premier e da Cazé TV. Eu vou dar uma olhadinha na transmissão da Record para ver como que eles estão fazendo, né? Record, que transmitiu futebol muitos anos atrás, voltou a transmitir agora recentemente. Eu cheguei a ver um pedaço do jogo, se não me engano, acho que foi Vasco, se não me engano. Eu não lembro, teve um jogo que passou na Record. Eu acho que foi Vasco Santos, sim, que eu vi um pedacinho do jogo, mas eu vou tentar assistir esse jogo na Record para ver como que está a transmissão da Record. Lembrando, né, tem vários canais do Fluminense que trazem a transmissão em áudio. Eu costumo fazer o quê? Boto a transmissão na TV e escuto o áudio de algum desses canais aí, porque são pessoas que entendem muito do Fluminense e vão trazer uma cobertura bem melhor. Então, apoia a mídia independente tricolor aí. Também, para estar fechando esse vídeo, pessoal, falar um pouquinho sobre o SAF, né? Ontem teve a tal reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense, e eu demorei um pouquinho para falar sobre isso, porque eu queria analisar, ver o que o pessoal está falando também, porque eu não sou um extremo conhecedor da SAF, não tenho problema nenhum em dizer isso. Então, procurei, né, buscar conhecimento justamente com a galera que está mais por dentro, mais sintonizada. E a verdade é que essa reunião de ontem, todo mundo esperava a apresentação de uma proposta, como que estava caminhando, e o que o presidente do Fluminense, juntamente com o Matheus Montenegro, falou foi que não tem nada. Então, ou seja, não teve muito que a gente ver ou discutir sobre o SAF. Mas a verdade é que teve muita gente querendo se promover, o ambiente político, né, muito pesado ali no Fluminense. Eu, particularmente, não me envolvo em política de clube, nem sei como que funciona isso, só que essa questão da SAF, a gente precisa ter um pouco de cautela. Porque é um movimento novo aqui no Brasil, né? Será que essas SAFs vão durar por muito tempo, por muitos anos? Vou te dar um exemplo. O Pedrinho BH, por exemplo, lá do Cruzeiro, ele já está arrependido do dinheiro que ele está botando lá.
será que ele vai conseguir realmente manter isso por muito tempo? Porque o futebol, ao meu ver, não é um ambiente muito lucrativo. Times que são lucrativos, ou o time que conquista muitos títulos, mas você sempre vai estar arriscando muito alto, porque você bota muito dinheiro, só que só tem um campeão. Se uma bola bate na trave e não entra, é um pênalti que era para ser marcado e não marca, você pode perder todo esse investimento. Ou você montar times igual o Cruzeiro montou com o Ronaldo. Qual foi o intuito do Ronaldo? Pegar a SAF do Cruzeiro, dar uma arrumada naquilo e vender por um preço maior. Então a operação que o Ronaldo fez teve lucro no Cruzeiro. Como também, por exemplo, o time do Coritiba. O Coritiba foi comprado por um grupo de empresários e você não viu o Coritiba mais brigando para chegar na Série A. Por quê? O intuito deles é ter lucro. Eles montam um time basicamente competitivo ali para não cair para a Série C e ali eles obtêm um lucro ali. Né? Então não monta times fortes para subir para a Série A do brasileiro. Então é isso que é a minha preocupação relacionada à SAF. Ainda mais pelo modelo que parece estar sendo falado no Fluminense. Você pegar torcedores tricolores que estejam dispostos, né, pelo emocional, né? Conseguir, vamos ser tricampeões da Libertadores tendo um pequeno lucro sobre isso. Vamos conquistar títulos tendo um pequeno lucro sobre isso. Eu não sei se na cabeça do empresário, mesmo sendo tricolor, se ele vai estar disposto a fazer isso, ou se estiver disposto nesse momento, se vai estar disposto a fazer isso ao longo prazo. Então esse é um ponto que eu acho que a gente tem que destacar e tem que ter muito debate dessa SAF do Fluminense. Eu particularmente acho que essa SAF não sai até o final do mandato do Mário, não sei se mudar muita coisa, e também tem que saber se tem proposta ou não tem, porque parecia que tinha uma proposta. Ontem já falaram que não tinha proposta, então isso tudo para mim tá muito como incógnita ainda sobre a SAF do Fluminense, então não tem nem muito o que falar, né? Mas com certeza, tendo alguma notícia nova, alguma informação nova, a gente vai voltar aqui, vai gravar um vídeo. A gente vai ter live também essa semana com o Sérgio Moretti, que é um dos caras que conhece sobre SAF do Fluminense, e aí eu vou indagar um pouquinho sobre SAF para que ele possa nos ajudar a entender melhor o público do canal. Até o Quintela também se disponibilizou a estar nessa live também, para a gente poder debater muito, mas a gente vai tentar organizar da melhor forma uma live só sobre SAF, para todo mundo ficar atento o que acontece sobre a SAF do Fluminense e todo mundo poder entender mais ou menos, né, o que isso pode ser bom ou não para o tricolor. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Dessa moral, deixa o like aí no Falando de Flu. Se inscreve no canal, pô, nos ajuda agora a chegar aos 11.900 inscritos. E eu peço a galera que pudesse se tornar membro do canal apenas R$ 2,99 por mês. Você não tem noção de como você ajuda o Falando de Flu a continuar melhorando, a continuar evoluindo, se você conseguir nos dar essa moral. Então, saudações tricolores e até mais tarde na nossa live.